Milionário convidou a ex-mulher para a festa por zombaria, mas quando ela chegou deslumbrante, todos ficaram em choque. O salão principal da mansão de Felipe Antunes reluzia sob a luz dourada dos candelabros de cristal, que pendiam do teto como estrelas capturadas do céu noturno. O aroma de jasmim fresco, misturado ao toque sutil de champanhe, flutuava no ar, enquanto o som delicado de um quarteto de cordas ecoava ao fundo, envolvendo os convidados em uma aura de sofisticação. Era uma noite de celebração, a coroação de mais uma conquista da Antunes em Associados, a empresa que Felipe transformara em um império com sua visão implacável e charme magnético. Mesas adornadas com toalhas de linho branco exibiam arranjos de orquídeas raras, e os garçons, impecáveis em seus uniformes, deslizavam entre os presentes com bandejas de prata, oferecendo canapés que pareciam pequenas obras de arte. Tudo naquela noite gritava opulência, mas havia algo mais no ar. Uma tensão sutil, um segredo ainda não revelado, que pairava como uma sombra entre os risos ensaiados. No centro dessa orquestra de luxo, Felipe, com seu terno azul marinho sob medida, movia-se com a desenvoltura de quem nasceu para comandar. Seus olhos castanhos, sempre atentos, brilhavam com uma mistura de orgulho e astúcia enquanto cumprimentava acionistas, políticos e socialites que disputavam sua atenção. Ele erguia uma taça de cristal, brindando com um sorriso que prometia mais do que dizia, mas sua mente estava em outro lugar. Enquanto os convidados se perdiam em conversas sobre fusões e lucros, Felipe pensava em Mateus, seu amigo de infância, e no plano que havia traçado com cuidado quase cirúrgico. Mateus estava encostado em uma das colunas de mármore do salão, o rosto parcialmente iluminado pela luz suave que refletia no piso polido. Ele segurava um copo de uísque, o líquido âmbar girando lentamente enquanto seus dedos tamborilavam no cristal. Alto, com cabelos castanhos penteados para trás e um cavanhaque bem aparado, ele ainda carregava o charme que fizera tantas cabeças virarem na juventude. Mas havia algo endurecido nele agora, uma rigidez nos ombros, uma frieza no olhar que não existia anos atrás. Ao lado dele, Márcia, sua namorada, exibia um vestido verde esmeralda que abraçava suas curvas como uma segunda pele. Ela ria alto, a cabeça jogada para trás, enquanto contava uma anedota qualquer a um grupo de convidados. Sua risada era como o tilintar de sinos, mas carregava um tom de provocação, como se quisesse garantir que todos os olhos estivessem nela. "Você já terminou a lista de convidados, Felipe?" perguntou Mateus, a voz baixa, quase engolida pelo burburinho ao redor. Ele não olhou para o amigo, mantendo os olhos fixos no copo, como se pudesse encontrar respostas no fundo do uísque. Felipe se aproximou, o sorriso ainda firme, mas com um brilho travesso nos olhos. Ele apoiou a mão no ombro de Mateus, um gesto que parecia casual, mas carregava o peso de uma longa amizade e de uma provocação velada. Quase, mas falta um nome, meu caro, um nome importante. Ele fez uma pausa, saboreando o momento antes de continuar. Cibele. Antes de continuar, me ajuda deixando seu like e se inscrevendo no canal? Obrigado de coração, vamos continuar. O nome caiu como uma pedra no silêncio que se formou entre os dois. Mateus ergueu o olhar, as sobrancelhas franzidas, o maxilar travado. O simples som daquele nome trouxe de volta memórias que ele preferia manter enterradas. O apartamento pequeno onde viveram juntos, o cheiro de café pela manhã, as brigas que começaram pequenas e cresceram como tempestades, até que não restasse nada além de portas batidas e promessas quebradas. Cibele, sua ex-mulher, era uma lembrança que ele tentava apagar, como uma fotografia antiga que desbota com o tempo. Mas ali, naquela noite, Felipe a trouxera de volta com uma única palavra. Cibele?
A voz de Mateus saiu mais áspera do que ele pretendia, e ele pigarreou, tentando disfarçar. Por que diabos você quer convidar ela? Isso é passado, Felipe. Passado. Felipe inclinou a cabeça, o sorriso agora mais enigmático, como se soubesse de algo que Mateus ainda não podia enxergar. Ele girou o vinho na taça, o líquido rubro capturando a luz antes de ele responder. Passado? Talvez, mas eu sempre gostei dela, você sabe. Cibele tem algo especial. Uma força que você nunca deu o devido valor. Além disso, é uma noite de celebração. Por que não incluir todos que fizeram parte da nossa história? Mateus bufou, o som abafado pelo rumor da festa. Ele tomou um gole longo do uísque, sentindo o calor descer pela garganta, mas não o suficiente para apagar a irritação que crescia em seu peito. A última vez que vira Cibele fora há quase 2 anos, na entrega final dos papéis do divórcio. Ela estava de jeans gastos, uma blusa cinza sem graça e o cabelo preso em um coque desleixado. Seus olhos, antes tão vivos, pareciam apagados, como se a vida tivesse sugado toda a luz que um dia habitara ali. Ele se lembrava de ter sentido uma pontada de pena, misturada com um alívio egoísta. Ele havia evoluído, como Márcia gostava de dizer. Trocar o apartamento apertado por uma cobertura, a ex-mulher apagada por uma namorada que brilhava como um diamante em qualquer ambiente. Convidar Cibele agora parecia uma piada de mau gosto, uma forma de esfregar na cara dela o quanto ele havia subido enquanto ela ficava para trás. Ela não vai vir, Felipe, disse Mateus, a voz carregada de desdém. Cibele não é mais daquele tipo que frequenta festas como esta. Ela provavelmente está ocupada trocando fraldas ou limpando a casa. Não é o lugar dela. Márcia, que até então ouvia a conversa com um meio sorriso, aproximou-se, o salto de seus sapatos ecoando no chão de mármore. Ela passou o braço pelo de Mateus, o perfume floral dela invadindo o espaço como uma declaração de posse. Seus olhos verdes brilharam com uma mistura de malícia e diversão enquanto ela se inclinava para ele. A voz doce, mas afiada como uma lâmina. Quer saber? Acho que você deveria convidar, sim. Vai ser divertido. Ela deu ênfase à palavra, esticando-a como se fosse um doce que derretia na boca. Todos vão ver como você evoluiu, meu amor. E ela... ela vai ver o que perdeu. Mateus olhou para Márcia e, por um instante, algo em seu peito se contorceu. Não era exatamente culpa, mas uma inquietação que ele não sabia nomear. A ideia de humilhar Cibele, de exibi-la como um troféu do seu passado derrotado, era tentadora, mas também perigosa. Ele conhecia Cibele, ou pelo menos achava que conhecia. Ela nunca fora de se curvar facilmente. Mesmo nos piores momentos do casamento, havia uma teimosia quieta nela, uma força que ele nunca conseguira decifrar. Mas agora ela era apenas uma sombra do que fora, certo? Uma mãe solteira, lutando para pagar as contas, longe do glamour que ele e Márcia habitavam. O orgulho ferido falou mais alto. Tudo bem, disse ele finalmente, com um tom que tentava soar indiferente, mas traía um toque de veneno. Mande o convite, mas não espere que ela apareça. E se aparecer... Ele deu de ombros, um sorriso torto surgindo nos lábios. Vai ser como Márcia disse, um lembrete de quem venceu. Felipe ergueu uma sobrancelha, mas não disse nada. Ele apenas assentiu, como se selasse um pacto, e voltou a se misturar aos convidados, deixando Mateus e Márcia sozinhos com seus pensamentos. O quarteto de cordas começou uma nova melodia, mais lenta, quase melancólica. E o salão pareceu pulsar com uma energia diferente, como se soubesse que algo estava prestes a mudar. Do outro lado da cidade, em um bairro onde as luzes da rua piscavam incertas e o cheiro de pão quente escapava de uma padaria antiga, Cibele estava sentada à mesa da cozinha.
o único lugar da casa onde conseguia um momento de silêncio. A luz fraca da lâmpada pendente desenhava sombras suaves em seu rosto, destacando as linhas cansadas ao redor dos olhos. Ela segurava o convite nas mãos, o papel grosso com o brasão dourado da família Antunes, parecendo deslocado entre os pratos lascados e a pilha de contas sobre a mesa. Sua filha, Clara, dormia no quarto ao lado, o som suave da respiração dela chegando até Cibele como um lembrete de tudo pelo que lutava. O convite não era apenas um pedaço de papel, era um desafio, uma provocação disfarçada de cortesia. Ela conhecia Mateus bem o suficiente para saber que ele não a convidaria por saudade ou respeito. Não depois de tudo. O divórcio fora um corte profundo, não apenas no coração, mas na alma. Ele a deixara com nada além de uma filha pequena e um vazio que parecia impossível de preencher. Mas Cibele não era de se render, não na época e não agora. Ela abriu o envelope com cuidado, quase como se temesse que ele pudesse morder. A caligrafia elegante de Felipe estava lá, mas as palavras pareciam carregadas de outra intenção. Uma noite para celebrar o futuro, com um olhar para o passado, dizia o texto. Cibele fechou os olhos e, por um instante, sentiu o peso de todas as memórias que tentara deixar para trás. As noites em que Mateus chegava tarde, o silêncio que tomava conta da casa, as promessas que ele fazia e nunca cumpria. E então, a imagem dele com Márcia, a mulher que parecia ser tudo o que Cibele não era, ou pelo menos tudo o que Mateus queria que ela não fosse. Mas havia algo mais no convite, algo que ela não conseguia ignorar. Felipe. Ele sempre fora gentil com ela, mesmo quando Mateus não era. Durante o casamento, Felipe aparecia com um sorriso fácil e uma palavra amiga, como se quisesse compensar as falhas do amigo. Ele via algo em Cibele que ela mesma esquecera, uma força, uma luz, uma capacidade de resistir, mesmo quando tudo parecia desabar. E agora, com esse convite, ele parecia estar dizendo: você ainda é mais do que eles pensam. Cibele levantou-se da mesa, o convite ainda nas mãos, e caminhou até o pequeno espelho pendurado na parede descascada da sala. Ela olhou para si mesma, realmente olhou, pela primeira vez em meses. O cabelo castanho, preso em um rabo de cavalo frouxo, estava sem brilho. A pele, antes radiante, agora carregava o peso de noites mal dormidas, mas os olhos ainda tinham algo. Uma faísca, pequena, mas viva. Ela pensou em Clara, na filha que merecia uma mãe que não se curvava, que não se escondia. E então pensou no vestido vermelho, aquele que Rafael, seu irmão, dera de presente antes de partir. Ele estava guardado no fundo do armário, intocado, como um segredo que ela não ousava revelar. Ela voltou à mesa, o convite agora parecendo menos uma provocação e mais um chamado. Não para provar algo a Mateus, nem a Márcia, nem mesmo a Felipe, mas para si mesma, para a mulher que ela havia sido e que talvez ainda pudesse ser. Com um suspiro, ela pegou o celular e discou o número da costureira do bairro. Uma senhora de mãos ágeis e coração generoso que sempre dizia que um bom vestido pode mudar uma história. A decisão estava tomada. Ela iria à festa, não por vingança, mas porque pela primeira vez em muito tempo sentia que merecia estar lá. Enquanto isso, na mansão, Mateus terminava seu uísque, o gelo derretendo no fundo do copo. Márcia ria ao lado dele, planejando como faria da chegada de Cibele um espetáculo de humilhação. Felipe, a poucos metros dali, observava os dois com um olhar que misturava pena e antecipação. Ele sabia algo que Mateus não sabia, algo que nem mesmo Cibele ainda entendia completamente. Aquela noite não seria apenas uma festa. Seria o começo de uma reviravolta. Um momento em que o passado e o futuro colidiriam de forma tão intensa que ninguém sairia ileso. E quando a porta da mansão se abrisse para receber Cibele,
O mundo de Mateus, Márcia e até mesmo de Felipe nunca mais seria o mesmo. Mas o que Cibele faria ao cruzar aquela porta? E o que Mateus sentiria ao vê-la, não como a mulher que ele deixou para trás, mas como alguém que ele nunca realmente conheceu? A noite estava apenas começando, e o convite, tão simples em sua superfície, era a chave para um segredo que ainda estava por ser revelado. A noite caía pesada sobre o bairro onde Cibele morava, com o céu tingido de um roxo profundo, cortado por nuvens que pareciam pinceladas apressadas. O som distante de uma televisão ligada na casa vizinha misturava-se ao zumbido de um poste de luz que piscava intermitentemente, lançando sombras trêmulas na calçada rachada. Dentro do pequeno apartamento, o silêncio era diferente. Não opressivo, mas acolhedor, como um abraço que não exige palavras. Cibele estava sentada à mesa da cozinha, o convite com o brasão dourado da família Antunes ainda entre seus dedos, agora amassado nas bordas pelo toque repetitivo de sua inquietação. O papel, com sua textura grossa e perfume de tinta cara, parecia um intruso naquele espaço simples, onde o cheiro de pão caseiro ainda pairava, misturado ao leve aroma de lavanda do sabonete que Clara usava antes de dormir. Cibele deixou o convite deslizar para a mesa, como se soltá-lo pudesse aliviar o peso que ele carregava. Ela sabia o que aquele pedaço de papel significava. Não era um gesto de bondade, nem uma ponte para o passado. Era um desafio, uma provocação disfarçada de cortesia, com a assinatura de Mateus escrita em cada linha, mesmo que a caligrafia fosse de Felipe. Ela conhecia Mateus bem demais para acreditar em saudades. Durante os anos de casamento, ele aprendera a usar o silêncio como arma, a transformar palavras gentis em facas que cortavam sem deixar marcas visíveis. Esse convite era mais uma dessas facas, lançada com a precisão de quem sabe exatamente onde ferir. Mas havia algo mais, algo que ela não conseguia ignorar. Era como se, ao abrir o envelope, uma porta dentro dela tivesse se entreaberto, deixando escapar um sopro de quem ela já fora. Antes de Mateus, antes do divórcio, antes de se tornar apenas a mãe de Clara, Cibele era uma mulher que ria alto, que dançava descalça na sala ao som de músicas antigas, que sonhava com um mundo maior do que o que a vida lhe ofereceu. Aquela mulher ainda estava lá, escondida sob camadas de cansaço e desilusão. E o convite, por mais cruel que fosse, parecia chamá-la de volta. Ela se levantou, os pés descalços sentindo o frio do piso de cerâmica, e caminhou até o quarto onde Clara dormia. A porta rangeu suavemente ao ser aberta, e a luz fraca do corredor desenhou um halo ao redor da filha. Clara, com seus 5 anos, dormia encolhida, o cabelo castanho espalhado no travesseiro como uma coroa desfeita. Seus lábios entreabertos soltavam um suspiro leve, e a mãozinha segurava um ursinho de pelúcia desgastado, um presente de Rafael, o tio que ela mal conhecera. Cibele se ajoelhou ao lado da cama, o coração apertado pela ternura e pela culpa que sempre vinham juntas. Clara era sua âncora, sua razão para continuar, mas também um lembrete constante de tudo o que ela sacrificara. E ainda assim, aqueles olhos doces, mesmo fechados, pareciam dizer: "Você é suficiente, mamãe." Cibele acariciou o rosto da filha, a pele macia sob seus dedos, trazendo uma onda de calor que contrastava com o frio da noite. Foi ali, naquele instante, que a decisão se solidificou. Ela iria à festa. Não por Mateus, nem por Márcia, nem mesmo por Felipe. Ela iria por Clara, por Rafael, por si mesma. Não era vingança o que a movia, mas uma necessidade quase visceral de se lembrar de quem era, de provar, mesmo que só para si, que a vida não a apagara. De volta à sala, ela abriu o armário velho, cujas portas de madeira rangiam como se guardassem segredos. No fundo,
Embrulhado em um pano branco para protegê-lo da poeira, estava o vestido vermelho. Ela o tirou com cuidado, como se segurasse uma relíquia. O tecido acetinado brilhou sob a luz fraca e Cibele sentiu um nó na garganta. Rafael dera aquele vestido a ela em seu último aniversário juntos, antes do acidente que o levara. Vermelho é a sua cor, Si, ele dissera, com aquele sorriso que parecia iluminar o mundo. É a cor de quem não tem medo de ser visto. Ela nunca o usara. Não houvera ocasião, não houvera coragem. Mas agora, segurando o vestido contra o peito, ela sentiu Rafael ali, como se ele sussurrasse em seu ouvido. É hora. Na manhã seguinte, o sol entrava tímido pelas cortinas finas da sala, e Cibele já estava de pé, movida por uma energia que não sentia há meses. Ela embrulhou o vestido em uma bolsa de tecido e caminhou pelas ruas do bairro, onde o cheiro de café fresco se misturava ao som de crianças brincando e ao latido distante de um cachorro. A casa de Dona Lúcia, a costureira, ficava a poucos quarteirões, uma construção pequena com uma varanda cheia de vasos de samambaias. Dona Lúcia era uma figura lendária no bairro, uma mulher de cabelos grisalhos e olhos que pareciam enxergar além do que estava à sua frente. Dizia-se que suas mãos não apenas costuravam roupas, mas costuravam histórias, dando vida nova a quem as vestia. Bom dia, Cibele, cumprimentou Dona Lúcia, abrindo a porta com um sorriso que cheirava a chá de hortelã. O que trouxe você aqui tão cedo? Cibele hesitou, o peso do vestido na bolsa parecendo maior do que deveria. Ela não contara a ninguém sobre o convite, nem sobre a decisão que tomara na noite anterior. Mas ali, diante do olhar acolhedor de Dona Lúcia, as palavras saíram quase sem querer. Preciso de um ajuste. É um vestido especial, para uma festa. Ela fez uma pausa, mordendo o lábio. Acho que ele precisa de um toque seu para ficar perfeito. Dona Lúcia ergueu uma sobrancelha, mas não perguntou mais. Ela apenas gesticulou para que Cibele entrasse, e logo o vestido vermelho estava estendido sobre a mesa de trabalho, o tecido brilhando como se tivesse vida própria. A costureira passou os dedos pelo cetim, murmurando algo sobre a qualidade do corte, mas seus olhos estavam em Cibele, como se tentasse decifrar o que estava por trás daquela visita. Esse vestido tem uma história, não é? Perguntou Dona Lúcia, enquanto media o tecido com uma fita métrica. E você também. O que está planejando, menina? Cibele sorriu, um sorriso pequeno, mas genuíno. Ela não queria contar tudo, não ainda. Mas havia algo na voz rouca de Dona Lúcia, no cheiro de linha e tecido que enchia a sala, que a fazia sentir-se segura. Só quero me sentir eu mesma de novo, respondeu, a voz baixa, mas firme. Só isso. Dona Lúcia assentiu, como se entendesse mais do que as palavras diziam. Ela começou a trabalhar, suas mãos movendo-se com a precisão de quem conhecia cada segredo de uma agulha e linha. Enquanto alfinetes ajustavam o vestido, Cibele sentia algo mudar dentro de si. Não era apenas o tecido sendo moldado ao seu corpo. Era como se ela própria estivesse sendo costurada de volta, pedaço por pedaço. Cada ponto parecia trazer de volta uma memória, uma força, uma versão dela que ela quase esquecera. Os dias seguintes foram uma dança de preparativos silenciosos. Cibele não contou a ninguém sobre a festa, nem mesmo a mãe, que morava a algumas ruas dali, e sempre perguntava por que ela parecia tão distante. Clara, com sua curiosidade infantil, notou a mãe mais leve, cantarolando enquanto cozinhava ou sorrindo sem motivo aparente. Você tá feliz, mamãe? Perguntou uma tarde, enquanto desenhava com lápis de cor. Cibele apenas beijou a testa da filha, o coração aquecido pela pergunta. Estou tentando, meu amor, respondeu,
E aquelas palavras foram mais verdadeiras do que qualquer outra coisa que dissera em meses. Enquanto ajustava sua rotina para incluir visitas a Dona Lúcia, Cibele também começou a cuidar de si de formas que havia abandonado. Ela cortou o cabelo, não muito, apenas o suficiente para dar vida aos fios cansados. Comprou um batom vermelho, algo que nunca usara, mas que parecia combinar com o vestido e com a mulher que ela queria ser naquela noite. Cada pequeno gesto era como reacender uma chama, pequena, mas persistente. Ela não estava se transformando para impressionar Mateus ou Márcia. Ela estava se transformando para si mesma, para Clara, para Rafael, para a vida que ainda tinha pela frente. Na véspera da festa, o vestido estava pronto. Dona Lúcia o entregou com um brilho nos olhos, como se soubesse que aquele pedaço de tecido era mais do que uma roupa. Você vai brilhar, Cibele, disse ela, apertando a mão da jovem. Não porque o vestido é bonito, mas porque você é. Cibele sentiu as lágrimas subirem, mas as conteve com um sorriso. Ela agradeceu, prometendo voltar para contar como fora a noite, e voltou para casa com o vestido embrulhado, o coração batendo forte no peito. Naquela noite, sozinha em seu quarto, Cibele experimentou o vestido pela primeira vez. O espelho da cômoda, com suas bordas lascadas, refletiu uma imagem que ela mal reconheceu. O vermelho abraçava suas curvas com uma delicadeza que parecia desafiar o tempo e o cansaço. O decote suave destacava o pescoço e o tecido caía como uma cascata, dando-lhe uma elegância que ela não sabia que ainda possuía. Ela girou lentamente, sentindo o peso do tecido contra a pele, e por um instante viu Rafael no reflexo, sorrindo como naquela noite em que lhe dera o presente. É a cor de quem não tem medo de ser visto, ecoou em sua mente. Mas a transformação não era só externa. Algo dentro dela havia mudado. Cada decisão, aceitar o convite, buscar Dona Lúcia, escolher o batom, enfrentar o espelho, era um passo para longe da mulher que se deixara apagar. Ela não queria provar nada a Mateus, mas também não podia negar que a ideia de enfrentá-lo, de cruzar aquela porta e encarar seus olhos, a fazia sentir um frio na espinha. Não era medo, mas expectativa. O que ele diria? O que Márcia faria? E Felipe, com seu sorriso enigmático, o que ele esperava daquela noite? Cibele guardou o vestido com cuidado, pendurando-o no armário como se fosse uma promessa. Ela deitou-se ao lado de Clara, que dormia com a tranquilidade de quem ainda acredita em finais felizes. Enquanto acariciava o cabelo da filha, Cibele sentiu uma determinação que não conhecia há anos. Ela iria à festa, mas não como a ex-mulher de Mateus, não como a mãe cansada, não como a sombra de quem já fora. Ela iria como Cibele, simplesmente Cibele, e essa era a maior revolução que poderia imaginar. Mas o que aconteceria quando ela cruzasse o limiar da mansão? Quem ela encontraria ali, além dos fantasmas do passado? E o que o destino reservava para uma mulher que decidira, contra todas as probabilidades, reacender sua própria luz? A noite da festa se aproximava, e com ela a promessa de uma revelação que poderia mudar tudo. As portas de carvalho da mansão de Felipe Antunes se abriram com um gemido suave, como se anunciassem um segredo que o mundo ainda não estava pronto para ouvir. O ar da noite, carregado com o perfume de jasmim dos jardins, invadiu o salão, misturando-se ao brilho quente dos candelabros e ao tilintar delicado das taças de cristal. A música do quarteto de cordas flutuava, um murmúrio elegante que envolvia os convidados, todos imersos em suas conversas ensaiadas, seus sorrisos polidos refletindo a opulência do ambiente. Vestidos de grife, sussurravam contra o mármore polido, e joias capturavam a luz, lançando pequenos arco-íris nas paredes adornadas com quadros antigos. Era uma noite de ostentação, onde cada gesto parecia calculado,
cada palavra medida para reforçar alianças ou vaidades. No centro desse espetáculo, Márcia deslizava como uma rainha autocoroada, o vestido verde esmeralda cintilando a cada passo, como se o tecido absorvesse a luz para devolvê-la em dobro. Seus cabelos loiros, presos em um coque sofisticado, brilhavam sob os lustres, e seus olhos verdes varriam o salão com a confiança de quem sabia que todos a observavam. Ao lado dela, Mateus mantinha-se firme, o terno cinza escuro moldando sua silhueta com precisão, mas havia uma tensão em seus ombros, uma rigidez que traía o desconforto que ele tentava esconder. Ele segurava uma taça de champanhe, mas mal a tocava, os dedos tamborilando no vidro, enquanto seus olhos vagavam pelo salão, como se procurassem algo, ou evitassem algo. Márcia, alheia à inquietação dele, inclinou-se para sussurrar em seu ouvido, o hálito quente carregado com o doce aroma de seu perfume floral. "Olha só, amor, esse é o nosso mundo agora", disse ela, a voz melíflua, mas com um toque de triunfo. "E ninguém aqui pode dizer o contrário." Ela ergueu a taça, brindando com um grupo de investidores que riam de uma piada qualquer, e Mateus forçou um sorriso, o maxilar travado. Ele sabia que Márcia estava certa, mas a ideia de Cibele, a possibilidade remota de que ela realmente aparecesse, pairava em sua mente como uma sombra que ele não conseguia dissipar. Do outro lado do salão, Felipe observava tudo com a calma de um maestro antes do primeiro acorde. Ele estava encostado em uma coluna, o copo de vinho tinto girando lentamente em sua mão, o líquido rubro capturando reflexos dourados. Seus olhos castanhos, sempre tão perspicazes, passeavam pelos convidados, mas havia uma expectativa em seu olhar, uma antecipação que ninguém mais parecia notar. Ele conversava com um casal de acionistas, mas suas palavras eram automáticas, sua mente claramente em outro lugar. Felipe sabia que a noite estava prestes a mudar, e o convite que ele insistira para Mateus enviar era a chave para essa transformação. Então, aconteceu. O murmúrio do salão pareceu hesitar, como se o próprio ar prendesse a respiração. As portas principais, ladeadas por 2 porteiros impecáveis, abriram-se mais uma vez, e Cibele cruzou o limiar. O vestido vermelho abraçava seu corpo com uma elegância que parecia desafiar o tempo. O cetim, capturando a luz dos candelabros e devolvendo-a em tons quentes que faziam o salão parecer mais vivo. Seus cabelos castanhos, agora soltos em ondas suaves, emolduravam o rosto, e o batom vermelho destacava os lábios, dando-lhe uma presença que era ao mesmo tempo delicada e poderosa. Mas não era o vestido, nem o cabelo, nem o batom que fazia os olhares se voltarem para ela. Era algo mais, uma força silenciosa que emanava de cada passo, como se ela carregasse um segredo que o mundo ainda não merecia conhecer. O salão silenciou. Não foi um silêncio absoluto, mas uma pausa coletiva. Um instante em que as risadas se tornaram murmúrios. As taças pararam no meio do caminho para os lábios e os olhos se fixaram naquela figura que ninguém esperava. Márcia, que estava no meio de uma frase, interrompeu-se, a taça inclinada em sua mão, tremendo levemente. Seus olhos se arregalaram e por um segundo o sorriso confiante vacilou, como uma máscara que começava a rachar. Ela instintivamente pegou o celular, os dedos movendo-se quase por reflexo enquanto gravava a entrada de Cibele, um riso nervoso escapando dos lábios. "Isso vai ser bom", murmurou para si mesma, já imaginando a legenda debochada que acompanharia o vídeo nas redes sociais. Ela postou sem pensar 2 vezes, certa de que estava capturando um momento de humilhação, um troféu para sua própria vaidade. Mateus, ao lado dela, ficou paralisado. A taça de champanhe escorregou em sua mão, o líquido quase derramando enquanto ele a encarava. Cibele não era a mulher que ele lembrava.
aquela figura apagada que ele vira pela última vez, com jeans gastos e olhos cansados. Essa Cibele era outra, uma estranha que ele não reconhecia, mas que de alguma forma o fazia sentir-se pequeno. Seus olhos, agora brilhando com uma determinação que ele nunca notara, varreram o salão com calma, como se ela estivesse exatamente onde pertencia. O coração de Mateus disparou, uma mistura de surpresa, desconforto e algo mais que ele não queria nomear. Era como se o chão sob seus pés tivesse se inclinado e ele não soubesse como se equilibrar. Felipe, por outro lado, sorriu. Foi um sorriso discreto, quase imperceptível, mas carregado de satisfação. Ele deixou o copo de vinho sobre uma mesa próxima e caminhou em direção a Cibele, seus passos firmes, mas sem pressa, como se quisesse saborear cada segundo daquele momento. Cibele, disse ele, a voz quente e genuína, estendendo as mãos para cumprimentá-la. Você está radiante. Ele inclinou a cabeça, os olhos encontrando os dela com um respeito que parecia dizer mais do que as palavras. Cibele retribuiu o sorriso, um gesto pequeno, mas cheio de gratidão. Obrigada, Felipe, respondeu, a voz suave, mas firme, como o som de uma corda de violino bem afinada. A interação deles quebrou o feitiço que pairava sobre o salão. Os murmúrios voltaram, agora mais intensos, carregados de curiosidade e especulação. Quem era aquela mulher? Por que ela parecia tão à vontade em um ambiente que claramente não era o dela? E por que Mateus, o homem que todos conheciam como o rei daquele mundo, parecia tão abalado? Márcia, ainda segurando o celular, percebeu tarde demais o que havia feito. O vídeo que ela postara, na pressa de ridicularizar Cibele, agora mostrava uma mulher deslumbrante, uma presença que dominava o salão sem esforço. Ela engoliu em seco, o sabor amargo da própria arrogância subindo pela garganta. Como ela... Começou a dizer, mas as palavras morreram em seus lábios enquanto ela olhava para Mateus, esperando uma reação que ele não parecia capaz de oferecer. Cibele, alheia ao tumulto que sua chegada causara, caminhou pelo salão com uma leveza que contrastava com a tensão ao seu redor. Ela não precisava falar, não precisava se explicar. Sua presença era suficiente, uma declaração silenciosa de que ela não era mais a mulher que todos, inclusive ela mesma, haviam subestimado. Cada passo que dava parecia rearranjar o equilíbrio do ambiente, como se o próprio salão se ajustasse para acomodá-la. Ela aceitou uma taça de champanhe oferecida por um garçom, o vidro frio contra seus dedos, trazendo uma sensação de ancoragem, e permitiu-se observar os rostos ao seu redor. Havia curiosidade, inveja, admiração, mas nada disso a abalava. Ela estava ali por si mesma, e isso era o que importava. Márcia, recuperando-se do choque inicial, tentou retomar o controle. Ela se aproximou de um grupo de amigas, o sorriso voltando ao rosto, mas agora forçado, como uma pintura que começa a descascar. Vocês viram quem chegou? Disse, a voz alta o suficiente para ser ouvida por quem estivesse por perto. A ex do Mateus. Quem diria que ela ainda tinha coragem de aparecer? As amigas riram, mas o som era hesitante, como se não soubessem se deviam seguir o deboche ou reconhecer a força que Cibele exibia. Márcia olhou para Mateus, esperando que ele se juntasse a ela, que reforçasse sua posição, mas ele permaneceu em silêncio, os olhos ainda fixos em Cibele, como se tentasse decifrar um enigma que ele nunca percebera que existia. Felipe, enquanto isso, guiava Cibele pelo salão, apresentando-a a alguns convidados com a naturalidade de quem a considerava uma igual. Cibele é uma velha amiga, dizia ele, a voz carregada de orgulho, e uma das pessoas mais incríveis que conheço. Ela sorria, respondendo às perguntas com uma calma que desarmava até os mais céticos. Mas seus olhos, sempre atentos, captavam tudo. O olhar de Márcia, que queimava com uma mistura de ciúme e insegurança.
A postura rígida de Mateus, que parecia lutar contra algo que ele não queria admitir, e os sussurros dos convidados, que se espalhavam como ondas em um lago. Ela sentia o peso daqueles olhares, mas também sentia a força que a trouxera até ali, uma força que não vinha do vestido, mas de algo muito mais profundo. Mateus, ainda encostado na coluna, sentiu o ar ficar mais pesado. Ele tentou desviar o olhar, focar em Márcia, na festa, em qualquer coisa que não fosse Cibele, mas era impossível. Cada movimento dela, cada sorriso que ela oferecia a Felipe, cada palavra que ela trocava com os convidados, era como uma faca girando em uma ferida que ele nem sabia que ainda existia. Ele se lembrava dela como a mulher que deixara para trás, a mãe cansada, a esposa que não conseguira acompanhar seu ritmo. Mas agora, vendo-a ali, ele percebia que nunca a conhecera de verdade. E essa percepção o aterrorizava. O deboche que Márcia planejara, o espetáculo de humilhação que ela imaginara, desmoronava diante da realidade. Cibele não era uma vítima, não era uma sombra do passado. Ela era uma força, uma presença que rearranjava o salão sem esforço. E enquanto o vídeo que Márcia postara começava a circular nas redes sociais, gerando comentários que ela não esperava, quem é essa mulher? Que elegância! Ela roubou a noite. O jogo que todos acreditavam estar sob controle mudava de mãos. Cibele, sem dizer uma palavra, dominava o ambiente e ninguém, nem mesmo ela, sabia até onde aquela noite a levaria. Mas o que Mateus faria agora, enfrentando a mulher que ele nunca realmente viu? E Márcia, com sua armadura de arrogância rachando, como reagiria àquela reviravolta? E Felipe, com seu sorriso enigmático, o que ele ainda escondia? A noite estava apenas começando, e o salão, agora vibrando com uma nova energia, guardava segredos que estavam prestes a explodir. A mansão de Felipe Antunes pulsava com uma energia nova, como se o próprio ar tivesse se rearranjado para acompanhar a presença de Cibele. O quarteto de cordas, agora tocando uma melodia mais suave, parecia ecoar o ritmo dos corações inquietos no salão, enquanto o brilho dos candelabros dançava nas taças de cristal, lançando reflexos que pareciam sussurrar segredos. O aroma de jasmim ainda pairava, mas agora misturado ao perfume doce das rosas brancas que adornavam as mesas, criando uma atmosfera que era ao mesmo tempo acolhedora e carregada de tensão. Os convidados, com seus vestidos de seda e ternos impecáveis, moviam-se em pequenos grupos, os olhos divididos entre as conversas e a figura em vermelho que atravessava o salão com uma leveza que desafiava a gravidade. Cibele caminhava com uma graça natural, o vestido vermelho ondulando suavemente a cada passo, como se o tecido respondesse ao seu estado de espírito. Ela não buscava a atenção, mas a recebia mesmo assim, os olhares seguindo-a como mariposas atraídas por uma chama. Alguns disfarçavam a curiosidade com sorrisos educados, outros cochichavam com risinhos abafados, mas nada disso a perturbava. Ela segurava uma taça de champanhe, o líquido dourado refletindo a luz, e seus olhos castanhos observavam o ambiente com uma calma que era quase desconcertante. Não havia esforço em sua postura, nenhuma tentativa de se encaixar naquele mundo de aparências. Ela simplesmente era, e isso era o que a tornava tão magnética. Felipe, sempre atento, permanecia ao lado dela, guiando-a com a naturalidade de quem a considerava parte daquele cenário. Ele a apresentou à sua família, que a recebeu com uma calorosidade inesperada. Dona Helena, a mãe de Felipe, uma mulher de cabelos grisalhos e olhos gentis, apertou a mão de Cibele com firmeza, o sorriso carregado de uma sabedoria silenciosa. Você é exatamente como Felipe descreveu, disse ela, a voz suave, mas cheia de significado. Uma alma forte. Cibele sorriu, um calor subindo ao peito,
e agradeceu com um aceno de cabeça. A família Antunes, com sua mistura de elegância e autenticidade, fez com que ela se sentisse em casa, como se aquele salão opulento fosse apenas uma extensão da cozinha simples onde ela criava Clara. Do outro lado do salão, Márcia tentava recuperar o controle, mas seus esforços soavam cada vez mais forçados. Ela circulava entre os convidados, o sorriso brilhante como uma lâmpada prestes a queimar, a voz alta demais enquanto contava anedotas que ninguém parecia ouvir. "Vocês acreditam que ela teve a audácia de aparecer assim?" disse ela a um grupo de amigas, gesticulando com a taça de vinho, o líquido quase derramando. "É quase patético, não é?" Mas as risadas que esperava não vieram. As amigas trocaram olhares hesitantes, uma delas até arriscando um comentário neutro. "Ela parece estar se saindo bem." Márcia sentiu o chão escorregar sob os saltos, o perfume floral que a envolvia agora parecendo sufocante. Ela olhou para o celular, onde o vídeo de Cibele já acumulava curtidas e comentários que a faziam cerrar os dentes. "Deslumbrante", dizia um. "Quem é essa mulher?" perguntava outro. O deboche que ela planejara se voltava contra ela, como um bumerangue que erra o alvo. Mateus, encostado no bar de mogno polido, parecia alheio ao burburinho ao seu redor. Ele segurava um copo de uísque, o gelo derretendo lentamente, o líquido âmbar capturando a luz em tons quentes que contrastavam com o frio que ele sentia no peito. Seus olhos, porém, não desgrudavam de Cibele. Ele a observava como se tentasse resolver um quebra-cabeça, cada movimento dela, o modo como ela inclinava a cabeça ao ouvir Dona Helena, o sorriso discreto que oferecia a Felipe, a forma como seus dedos seguravam a taça com delicadeza. Era uma peça que não se encaixava na imagem que ele guardava dela. A Cibele que ele conhecera, ou achava que conhecera, era uma mulher apagada, consumida pelas demandas da vida. Alguém que ele deixara para trás sem olhar duas vezes. Mas agora, vendo-a ali, ele entendia que a desajeitada não era ela. Era ele que nunca soubera enxergar. O peso dessa revelação o fazia sentir-se pequeno, impotente, como se o salão inteiro tivesse encolhido ao seu redor. Ele tomou um gole do uísque, o calor descendo pela garganta, mas não o suficiente para apagar a inquietação que crescia em seu peito. Lembranças do passado começaram a surgir, não como flashes claros, mas como fragmentos embaçados. O som da risada de Cibele em uma manhã de domingo, quando eles dançavam na cozinha ao som de uma rádio antiga. A forma como ela o olhava, com uma paciência que ele nunca valorizara. O silêncio que tomava conta da casa quando as brigas começaram. Um silêncio que ele agora percebia que era dela, tentando segurar o que restava. Ele havia confundido aquela quietude com fraqueza, mas agora via que era força, uma força que ele nunca tivera. Enquanto Mateus se perdia em seus pensamentos, Carlos, seu braço direito na empresa, observava tudo de um canto do salão. Carlos era um homem de presença discreta, com óculos de armação fina e um sorriso fácil que escondia uma mente afiada. Ele trabalhava com Mateus há anos, mas nunca se deixava levar pelo ego do chefe. Agora, seus olhos seguiam Cibele com uma admiração sincera, não pelo vestido ou pela beleza, mas pela dignidade que ela exibia. Ele a conhecia dos tempos do casamento, quando ela aparecia ocasionalmente no escritório com um prato de bolo caseiro ou uma palavra gentil. Mesmo então, ele notara algo nela, uma luz que Mateus parecia ignorar. "Você foi um idiota, meu amigo", murmurou para si mesmo, tomando um gole de sua bebida, o sabor cítrico do coquetel contrastando com a amargura que sentia pelo chefe. Felipe, percebendo o impacto que Cibele causava, aproximou-se dela novamente, agora com um olhar que misturava respeito e algo mais profundo. Talvez uma cumplicidade que nem ele mesmo entendia completamente. "Você está se saindo melhor do que eu imaginava",
disse ele, a voz baixa, como se partilhasse um segredo. Cibele riu, um som leve que parecia iluminar o espaço ao redor. Não sei se estou me saindo, Felipe. Só estou sendo eu. Ele inclinou a cabeça, o sorriso ampliando-se. E isso é mais do que suficiente. Ele ofereceu o braço e ela aceitou, permitindo que ele a guiasse até um grupo de investidores, onde as conversas fluíam com uma naturalidade que surpreendia até ela mesma. Márcia, vendo a interação, sentiu uma pontada de ciúme que não podia admitir. Ela se aproximou de Mateus, o toque de sua mão no braço dele mais firme do que o necessário. "Você está bem, amor?" perguntou, a voz doce, mas com uma nota de urgência. Mateus desviou o olhar de Cibele por um instante, encontrando os olhos verdes de Márcia, mas não respondeu. Ele apenas assentiu, o movimento mecânico, como se sua mente estivesse em outro lugar. Márcia mordeu o lábio, o batom vermelho deixando uma marca sutil, e tentou mudar de tática. "Vamos dançar? Mostrar a eles quem manda aqui?" Ela apontou para a pista, onde alguns casais já se moviam ao som da música. Mas Mateus balançou a cabeça, o copo de uísque ainda firme em sua mão. "Depois", disse, a voz rouca, quase inaudível. A rejeição, por mais sutil que fosse, atingiu Márcia como um tapa. Ela se afastou, o salto dos sapatos ecoando no chão de mármore, e juntou-se a outro grupo de convidados, rindo alto demais, como se quisesse preencher o vazio que começava a crescer dentro dela. Mas seus olhos não deixavam Mateus, nem Cibele, e a insegurança que ela tentava esconder começava a se manifestar em pequenos gestos. O jeito como torcia o colar de pérolas no pescoço, o tremor leve na mão que segurava a taça, o sorriso que não alcançava os olhos. Cibele, alheia ao drama que se desenrolava, continuava a transitar pelo salão com uma leveza que parecia desafiar a gravidade. Ela conversava com os convidados, respondendo às perguntas com uma sinceridade que desarmava até os mais arrogantes. Um empresário perguntou sobre sua vida, esperando uma história trivial, mas ela respondeu com uma frase que ficou pairando no ar. "A vida me ensinou que o que importa não é onde você está, mas quem você escolhe ser." O homem piscou, surpreso, e assentiu, como se tivesse ouvido uma verdade que não esperava. Cibele não buscava impressionar, mas o fazia mesmo assim, sua autenticidade brilhando mais do que qualquer joia no salão. Carlos, ainda observando, decidiu se aproximar. Ele esperou um momento em que Cibele estava sozinha, segurando a taça de champanhe e olhando para o jardim através das portas de vidro. "Cibele", disse ele, a voz gentil, mas com um toque de hesitação. Ela virou-se, o rosto iluminado por um sorriso de reconhecimento. "Carlos, quanto tempo?" Eles trocaram um breve abraço, o gesto carregado de uma familiaridade antiga. "Você está diferente", disse ele, escolhendo as palavras com cuidado. "Não sei explicar, mas é como se você tivesse encontrado algo que sempre esteve aí." Cibele riu, o som cristalino ecoando suavemente. "Talvez eu tenha parado de me esconder", respondeu, os olhos brilhando com uma verdade que ela mesma ainda estava descobrindo. A conversa deles foi interrompida por Felipe, que voltou com um convite para que Cibele conhecesse o terraço, onde alguns convidados admiravam a vista da cidade. Ela aceitou, mas antes de seguir, lançou um olhar rápido pelo salão, encontrando os olhos de Mateus por um instante. Foi um momento fugaz, mas carregado de eletricidade, como se o passado e o presente colidissem em silêncio. Mateus sentiu o ar faltar, o copo de uísque quase escorregando de sua mão. Ele queria dizer algo, fazer algo, mas não sabia o quê. Pela primeira vez, ele via a mulher que perdera. Não a esposa que ele deixara para trás, mas a mulher que ele nunca soubera valorizar. Enquanto Cibele subia as escadas para o terraço, o salão parecia vibrar com uma nova tensão.
Márcia, agora sozinha em um canto, olhava para o celular, onde o vídeo de Cibele continuava a ganhar tração, cada comentário um lembrete de seu erro. Carlos, voltando ao seu lugar, observava Mateus com uma mistura de pena e curiosidade, perguntando-se o que aquele homem faria agora que o orgulho começava a rachar. E Felipe, guiando Cibele para o terraço, sabia que a noite estava longe de acabar. Algo maior estava em movimento, algo que nem ele, com toda sua astúcia, podia prever completamente. Mas o que Mateus faria com a verdade que agora o confrontava? E Cibele, sentindo os olhares e os sussurros, manteria sua força diante do que ainda estava por vir? A noite guardava mais surpresas, e o terraço, com sua vista infinita, era o palco para o próximo ato de uma história que ninguém poderia ignorar. O terraço da mansão de Felipe Antunes abria-se como um palco para a noite, com a cidade espalhada lá embaixo, suas luzes piscando como estrelas caídas. A brisa fresca carregava o perfume de jasmim dos jardins, misturado ao toque salgado do ar, que subia do mar distante, e o som abafado da música do salão chegava como um eco, suavizado pela distância. As pedras brancas do chão refletiam a luz da lua, e as lanternas de ferro penduradas nas colunas lançavam sombras suaves, dançando ao ritmo do vento. Cibele, com o vestido vermelho ondulando levemente, estava de pé junto à balaustrada, a taça de champanhe ainda na mão, o líquido agora quente por tanto tempo intocado. Seus olhos vagavam pela paisagem, mas sua mente estava no salão, no olhar fugaz que trocara com Mateus, na eletricidade que ainda parecia vibrar em seus ossos. Felipe, ao seu lado, apontava para as luzes da cidade, contando histórias sobre os prédios que ajudara a construir, sua voz um murmúrio caloroso que misturava orgulho e nostalgia. Ele era um anfitrião perfeito, mas havia algo em seu tom, uma cautela quase imperceptível, como se soubesse que a noite estava prestes a tomar um rumo que nem ele podia controlar. "Você já esteve em um lugar como este antes, Cibele?" perguntou, os olhos castanhos brilhando com uma curiosidade genuína. Ela sorriu, um gesto pequeno que escondia camadas de significado. "Não exatamente", respondeu, a voz suave como o roçar do cetim contra sua pele. "Mas acho que estou começando a me acostumar." Enquanto eles conversavam, Mateus apareceu na escada que levava ao terraço, o copo de uísque ainda na mão, o gelo agora reduzido a uma poça d'água. Ele hesitou no último degrau, os pés pesados, como se o chão pudesse ceder sob o peso de suas dúvidas. A visão de Cibele, com o vestido vermelho iluminado pela luz da lua, o fez parar. Era como se o tempo tivesse dobrado sobre si mesmo, trazendo de volta a mulher que ele conhecera anos atrás, mas agora com uma força que ele nunca soubera reconhecer. Ele pigarreou, o som rouco cortando o ar, e Felipe virou-se, o sorriso discreto voltando aos lábios. "Vou deixar vocês conversarem", disse ele, com a leveza de quem sabe exatamente o que está fazendo. Ele deu um tapinha amigável no ombro de Mateus antes de descer as escadas, deixando os dois sozinhos no terraço. O silêncio que se seguiu era denso, carregado com o peso de anos de palavras não ditas. Cibele não se virou imediatamente, seus olhos ainda fixos na cidade, como se procurasse respostas nas luzes distantes. Mateus deu um passo à frente, o som de seus sapatos ecoando nas pedras, e tentou encontrar as palavras que pareciam escorregar de sua mente. "Cibele", começou, a voz hesitante como se testasse o terreno. "Eu não esperava te ver aqui." Era uma frase fraca, ele sabia, mas era tudo o que conseguia dizer diante da mulher que o encarava agora, não com raiva, mas com uma calma que o desarmava. Ela finalmente se virou, o vestido capturando a luz da lua em tons quentes, e seus olhos encontraram os dele. Não havia acusação neles, apenas uma clareza que o fez sentir-se exposto.
Eu também não esperava estar aqui, disse ela, a voz firme, mas sem veneno. Mas recebi o convite e decidi que merecia vir. As palavras eram simples, mas carregadas de uma verdade que cortava como uma lâmina afiada. Mateus engoliu em seco, o gosto amargo do uísque ainda na língua, e tentou se justificar. Não foi minha ideia, sabe? Foi o Felipe. Ele insistiu. Eu só achei que você não viria. Cibele inclinou a cabeça, um gesto sutil que parecia pesar mais do que suas palavras. Você achou que eu não viria porque pensou que eu não podia, disse ela, não como uma acusação, mas como uma constatação. Você sempre achou que sabia quem eu era, Mateus, mas nunca olhou de verdade. As palavras caíram entre eles como pedras em um lago, criando ondulações que ele não podia ignorar. Ele abriu a boca para responder, para se defender, mas algo na voz dela, na forma como ela segurava a taça com uma calma quase sagrada, o fez parar. Pela primeira vez, ele escutou. Não apenas as palavras, mas o que estava por trás delas. Ela continuou, a voz agora mais suave, como se estivesse falando para si mesma tanto quanto para ele. Você sabe o que é acordar todos os dias sabendo que tudo depende de você? Que cada conta, cada choro da Clara, cada pedaço do futuro dela está nas suas mãos? Eu criei nossa filha sozinha, Mateus. Não porque quis, mas porque precisei. E cada vez que eu caía, cada vez que eu achava que não ia conseguir, eu me levantava. Não por raiva de você, não para provar nada a ninguém, mas por amor próprio. Porque eu mereço mais do que ser a sombra de alguém. O vento soprou, levando consigo o perfume de jasmim e o eco distante da música. E Mateus sentiu sua armadura rachar. Ele queria rebater, explicar que também tivera suas lutas, que a vida não fora fácil para ele, mas as palavras pareciam frágeis diante da verdade que Cibele oferecia. Ele viu, naquele instante, a mulher que nunca conhecera de verdade. Não a esposa que ele julgara insuficientemente, mas a mulher que carregara o peso do mundo com uma força que ele nunca tivera. Eu não sabia, murmurou, a voz quebrada, os olhos baixando para o copo em sua mão, como se pudesse encontrar ali uma resposta. Cibele não sorriu, mas também não desviou o olhar. Você não sabia porque não quis saber, disse ela, a voz agora quase um sussurro, mas firme como a pedra sob seus pés. Mas eu não estou aqui para te culpar, Mateus. Estou aqui porque escolhi me lembrar de quem eu sou. E isso não tem nada a ver com você. Ela deu um passo para trás, o vestido vermelho ondulando como uma chama, e por um momento, Mateus sentiu que a estava perdendo de novo, não para o divórcio, mas para a mulher que ela sempre fora e que ele nunca soubera valorizar. Do salão, Felipe observava a cena de longe, através das portas de vidro que separavam o terraço do restante da festa. Ele segurava uma taça de vinho, o líquido rubro girando lentamente, e seus olhos castanhos brilhavam com uma mistura de satisfação e melancolia. Ele sabia que aquela noite era mais do que uma festa, mais do que uma celebração de sua empresa. Era uma revelação, um momento em que as máscaras caíam e as verdades, mesmo as mais dolorosas, vinham à tona. Ele vira algo em Cibele desde sempre, uma luz que nem ela mesma reconhecera por muito tempo, e agora, vendo-a confrontar Mateus com uma dignidade silenciosa, ele sentia que o convite havia cumprido seu propósito. Mas a noite não pertencia apenas a Cibele e Mateus. Márcia, que descera do terraço minutos antes, agora circulava pelo salão com uma inquietação que não conseguia disfarçar. Ela sentia o peso dos olhares, não mais de admiração, mas de curiosidade, como se os convidados soubessem que algo havia mudado. O celular em sua mão vibrava com notificações. O vídeo de Cibele ainda acumulando comentários que a faziam cerrar os dentes. Ela tentou ignorá-lo, jogando os cabelos loiros para trás e rindo alto para um grupo de conhecidos.
but o som soava vazio como sinos quebrados. Então ela viu Mateus no terraço conversando com Cibele, e o ciúme, como uma chama súbita, queimou em seu peito. Mateus, chamou ela, a voz cortando o ar com uma urgência que não podia esconder. Ela subiu as escadas, os saltos ecoando como marteladas, e parou na entrada do terraço, o vestido verde esmeralda brilhando sob a luz da lua. Amor, você está bem? Estamos te esperando lá embaixo. As palavras eram doces, mas carregadas de uma possessividade que não passava despercebida. Mateus virou-se, o rosto ainda marcado pela conversa com Cibele, e por um instante pareceu perdido, como se não soubesse a quem pertencia aquele momento. Cibele, por sua vez, apenas olhou para Márcia, seus olhos calmos, mas penetrantes. Não havia desafio neles, apenas uma clareza que fazia Márcia sentir-se pequena. Ele está bem, disse Cibele, a voz tão suave que parecia flutuar no ar. Só estávamos conversando. Ela não esperou uma resposta. Apenas passou por Márcia com a mesma leveza que a levara pelo salão, descendo as escadas para voltar à festa. Mas aquele momento, aquele breve confronto, deixou uma marca. Márcia sentiu o chão tremer sob seus pés, não por causa de Cibele, mas por causa do que via nos olhos de Mateus. Uma dúvida, uma rachadura que ela não sabia como consertar. No salão, os convidados continuavam suas conversas, mas havia uma nova energia no ar, como se todos sentissem que algo maior estava em movimento. Cibele, agora de volta ao meio da multidão, parecia um espelho para muitos ali, para os que a subestimaram, para os que a admiravam, para os que viam nela algo que eles próprios haviam perdido. Ela conversou com Dona Helena novamente, riu com Carlos, aceitou um cumprimento de um estranho que parecia genuinamente tocado por sua presença. Mas seus pensamentos voltavam ao terraço, aquele momento em que, pela primeira vez, sentira que Mateus a ouvira. Não era uma vitória, não era um troféu. Era apenas a verdade, nua e crua, e isso era o suficiente. Felipe, ainda observando de longe, levantou sua taça em um brinde silencioso, como se saudasse a mulher que se tornara o centro daquela noite. Ele sabia que o jogo havia mudado, que as peças estavam se movendo de maneiras que ninguém podia prever. E enquanto Mateus permanecia no terraço, o copo de uísque agora vazio, e Márcia tentava recuperar seu lugar ao lado dele, a noite parecia sussurrar uma promessa. Nada seria como antes. Mas o que Mateus faria com a verdade que agora carregava? E Cibele, com sua força recém-descoberta, o que encontraria no próximo capítulo daquela noite? O jardim, com seus segredos, guardava respostas que ainda estavam por vir. O salão da mansão de Felipe Antunes ainda vibrava com a energia da noite, mas agora com uma suavidade que parecia acompanhar o amanhecer que se insinuava no horizonte. As luzes dos candelabros começavam a perder força, ofuscadas pelo brilho pálido que entrava pelas janelas, e o quarteto de cordas tocava uma melodia final, um lamento delicado que parecia despedir-se dos convidados. O aroma de jasmim, agora misturado ao frescor da manhã, pairava no ar, e as taças de cristal, muitas já vazias, refletiam os primeiros raios de sol como pequenos prismas. Cibele, de volta ao salão, após sua conversa no terraço, movia-se com a mesma leveza que marcara sua entrada. O vestido vermelho ainda capturando a luz, mas agora com um brilho mais suave, como se refletisse a calma que ela sentia por dentro. Os convidados, embora começassem a se dispersar, ainda lançavam olhares em sua direção, alguns com admiração, outros com uma curiosidade que beirava o respeito. O vídeo de sua chegada, postado por Márcia em um impulso de ciúme, havia se espalhado como fogo em mato seco. Nas redes sociais, os comentários multiplicavam-se. Quem é essa mulher? Que presença! Ela mudou o jogo da noite.
O que Márcia planejara como um deboche se transformara em um hino à força de Cibele, e cada notificação era um lembrete de que o mundo, enfim, começava a enxergá-la. Ela não olhava para o celular, não precisava. A vibração do salão, os sussurros, os sorrisos, tudo isso contava a história que ela já sabia. Ela não era mais invisível. Felipe, que observara tudo com sua habitual mistura de astúcia e empatia, estava agora no centro do salão, a taça de vinho substituída por um microfone. Ele bateu levemente no cristal, o som agudo, silenciando as conversas restantes. Os convidados voltaram sua atenção para ele e até o quarteto de cordas pausou, as cordas ainda vibrando em um eco suave. Boa noite a todos, começou Felipe, a voz firme, mas carregada de uma emoção que poucos esperavam. Ou melhor, bom dia, já que o sol está quase nos alcançando. Ele sorriu, e o gesto aqueceu o ambiente, como se convidasse todos a partilhar de um segredo. Esta noite foi especial, não apenas pela celebração da nossa empresa, mas por algo maior, por uma pessoa que, com sua presença, nos lembrou o que realmente importa. Os olhos de Felipe encontraram os de Cibele, e ela sentiu um calor subir ao rosto, não de vergonha, mas de reconhecimento. Ele continuou, agora com um tom mais sério. Eu vi algo esta noite que me tocou profundamente. Vi uma mulher que, contra todas as probabilidades, escolheu se levantar, se lembrar de quem é e mostrar ao mundo que ninguém pode apagar sua luz. Ele fez uma pausa, deixando as palavras pairarem, e o salão ficou em silêncio, como se todos prendessem a respiração. Por isso quero anunciar algo. Nossa empresa está lançando um projeto social, um fundo para apoiar mulheres que, como tantas, foram ignoradas, subestimadas, mas que têm dentro de si uma força imensurável. E quero convidar alguém para liderar esse projeto ao meu lado. Não como uma figura simbólica, mas como alguém que entende na pele o que é ser invisível e ainda assim escolher brilhar. Ele estendeu a mão na direção de Cibele e o salão inteiro virou-se para ela. Cibele, você aceita? Perguntou, a voz agora mais suave, quase um convite pessoal. Ela ficou imóvel por um instante, o coração batendo forte, o vestido vermelho parecendo pulsar com a energia do momento. Ela pensou em Clara, dormindo em casa com o ursinho de Rafael. Pensou em Dona Lúcia, costurando histórias com suas mãos sábias. Pensou em si mesma, na mulher que quase se perdera, mas que agora estava ali, de pé, diante de um mundo que finalmente havia. Sim, disse ela, a voz clara, sem glória ou exagero, apenas a certeza de quem sabia o que queria. Eu aceito. O salão explodiu em aplausos, um som que ecoava como uma onda, quente e genuíno. Dona Helena, a mãe de Felipe, enxugou uma lágrima discreta, o sorriso largo refletindo orgulho. Carlos, no canto do salão, levantou seu copo em um brinde silencioso, os óculos brilhando sob a luz. Até os convidados que antes cochichavam com risinhos, agora batiam palmas, tocados por algo que não podiam explicar. Cibele sorriu, um gesto simples, mas que parecia iluminar o ambiente, e caminhou até Felipe, apertando sua mão com firmeza. Obrigada por enxergar o que eu mesma demorei a ver, sussurrou ela só para ele. Felipe apenas assentiu, os olhos brilhando com uma emoção que não precisava de palavras. Mas nem todos no salão compartilhavam da celebração. Márcia, agora afastada do centro da festa, estava encostada em uma coluna, o vestido verde esmeralda parecendo menos vibrante sob a luz da manhã. O celular em sua mão vibrava incessantemente, mas ela não olhava para ele. Seus olhos estavam fixos em Mateus, que permanecia no terraço, o copo de uísque vazio, abandonado em uma mesa. A conversa com Cibele o deixara em pedaços, não porque ela o atacara, mas porque ela o fizera enxergar a verdade. Ele via agora o que perdera.
Não apenas a esposa, mas a mulher que ele nunca soubera valorizar. A mãe que criara Clara com uma força que ele nunca tivera. E essa percepção o consumia. Márcia, sentindo a distância entre eles crescer, subiu novamente ao terraço, os saltos ecoando como um aviso. Mateus, chamou, a voz agora menos doce, mais desesperada. Você não vai ficar aí parado, vai? A festa está acabando e nós precisamos... Ela parou, as palavras falhando ao ver o rosto dele. Mateus não parecia o homem que ela conhecia, o homem que comandava salas de reunião e festas com a mesma arrogância. Ele parecia quebrado, os olhos fundos, a postura curvada, como se o peso do que ouvira no terraço ainda o pressionasse. Eu não posso mais, Márcia, disse ele, a voz rouca, quase inaudível contra o som do vento. Não posso continuar fingindo que está tudo bem, que eu estou bem. Eu fiz escolhas erradas e agora eu vejo isso. Ele olhou para ela e pela primeira vez, Márcia viu algo que a assustou. Vulnerabilidade. Eu preciso consertar o que quebrei. Não só com Cibele, mas com Clara, com a família que eu abandonei. Não sei se ela vai me querer de volta, mas eu preciso tentar. Márcia abriu a boca para protestar, para segurá-lo, para recuperar o controle que sempre tivera, mas as palavras não vieram. Ela sentiu o chão ceder sob seus pés, o vestido verde agora pesado, como se carregasse o peso de sua própria arrogância. Você não pode estar falando sério, disse ela, a voz tremendo, o colar de pérolas torcido entre os dedos. Depois de tudo, você vai jogar isso fora por ela? Mas Mateus apenas balançou a cabeça, os olhos fixos no horizonte onde o sol começava a nascer. Não é por ela, Márcia, é por mim, por quem eu quero ser. Ela deu um passo para trás, os olhos marejados, mas não de tristeza, de raiva, de humilhação, de um vazio que ela não sabia como preencher. Sem dizer mais nada, desceu as escadas, o som dos saltos ecoando como um adeus. Mateus ficou no terraço, sozinho, o vento frio contra o rosto, mas pela primeira vez em anos ele sentia algo que parecia esperança. Não era uma promessa de redenção, mas um começo, um passo em direção a uma vida que ele queria reconstruir. No salão, Cibele não viu a partida de Márcia, nem o momento em que Mateus tomou sua decisão. Ela estava cercada por pessoas, mas sua mente estava em Clara, no futuro que agora parecia mais claro. O projeto de Felipe não era apenas uma oportunidade, era uma extensão de quem ela era, uma chance de transformar sua força em algo maior, de ajudar outras mulheres a encontrarem suas próprias vozes. Ela conversou com Dona Helena, que a abraçou como se fosse uma filha, e com Carlos, que brincou sobre como ela roubara a noite sem nem tentar. Mas o momento mais marcante veio quando Felipe a levou até uma mesa onde um pequeno grupo de mulheres, todas funcionárias da empresa, aguardava para conhecê-la. Elas ouviram sobre o projeto, disse Felipe, a voz cheia de orgulho, e querem ajudar. As mulheres, de diferentes idades e origens, olharam para Cibele com uma mistura de admiração e cumplicidade. Uma delas, uma jovem de cabelos cacheados e olhos brilhantes, falou primeiro. Eu vi o vídeo, disse ela, tímida, mas determinada. Você me fez lembrar que eu também posso ser mais. Cibele sentiu um nó na garganta, mas sorriu, apertando a mão da jovem. Você já é, respondeu a voz firme. Só precisa acreditar. Quando a festa finalmente terminou e os últimos convidados se despediram, Cibele caminhou para fora da mansão, o vestido vermelho agora um pouco amassado, mas ainda vibrante. Felipe a acompanhou até o portão, o céu agora tingido de laranja e rosa. Você mudou tudo esta noite, disse ele, a voz suave, mas cheia de significado. Cibele riu, o som leve como o vento da manhã. Eu só vim ser eu mesma, Felipe. Você que fez o resto acontecer. Ele sorriu, e por um momento seus olhos se encontraram,
Uma conexão que não precisava de palavras. Enquanto caminhava para casa, o ar fresco da manhã enchendo seus pulmões, Cibele pensava em Clara, em Rafael, em Dona Lúcia, em todas as pequenas coisas que a levaram até aquele momento. Ela não precisava de vingança nem de validação. Ela tinha a si mesma, e isso era mais do que suficiente. Mateus, em algum lugar, começaria sua jornada para se tornar um homem melhor, talvez até um pai para Clara, mas isso não era mais sobre ela. O projeto com Felipe, a conexão com aquelas mulheres, a promessa de um futuro que ela mesma construiria, isso era o que importava. E quando ela abriu a porta de casa, vendo Clara correr para seus braços, o ursinho de Rafael ainda na mão, Cibele soube que estava exatamente onde deveria estar. O mundo, enfim, a enxergava. Mas mais importante, ela enxergava a si mesma. E esse era o final que ela sempre sonhara, não com fanfarras, mas com a quieta certeza de quem sabe quem é. Se essa história tocou seu coração, curta o vídeo, se inscreva no canal. Abraço e muito obrigado.